Para o desastre no Rio Grande do Sul, o presidente Lula disse na tarde desta quinta-feira que máquina de lavar roupa é uma coisa muito importante para as mulheres que são vítimas das fortes chuvas no estado. Muita gente acha que uma televisão é uma pequena coisa, que não tem muita importância, mas para uma pessoa mais humilde, a televisão é um patrimônio. O fogão é um baita de um patrimônio. A geladeira, então, nem se fala. E uma máquina de lavar roupa é uma coisa muito importante para as mulheres, que estão, sobrevivendo um verdadeiro, sofrimento e martírio com essa chuva. O governo federal anunciou hoje um pacote de 12 medidas para atender as demandas do Rio Grande do Sul. Silvio Navarro, começamos essa rodada com você. O presidente Lula aí deu essa declaração na tarde de hoje, agora falando sobre as mulheres. Já falou sobre futebol, já deu risada em coletiva de imprensa, já falou que dinheiro para a mulher é importante para comprar batom e calcinha, agora fala da máquina de lavar. Olha, eu vou começar pela máquina de lavar. A máquina de lavar, de fato, ela é muito importante. Para mim, foi uma grande conquista na vida quando eu comprei a minha primeira máquina de lavar. Eu morava sozinho, eu morava em Brasília, eu não tinha dinheiro para levar minhas roupas à lavanderia, então eu tinha de recorrer à casa dos meus pais e por aí vai. De fato, a máquina de lavar é muito importante, mas não só para as mulheres, para qualquer pessoa. Assim como a geladeira, assim como o fogão. Agora, quando ele coloca mulher e máquina de lavar, ele mostra a verdadeira faceta. E eu já falei isso aqui ao longo dessa semana. As mulheres no governo Lula são cotas. É cota feminina no governo. Porque aquele papinho de que o Lula estaria do lado das mulheres e o Bolsonaro era misógino, isso era papo de campanha eleitoral. Não fosse, quando ele teve de demitir na esplanada dos ministérios, preferencialmente demitiu quem? Daniela Carneiro, Daniela do Vaguinho, que era a ministra do Turismo, Rita Serrano, presidente da Caixa Econômica Federal, Ana Moser, ministra do Esporte, que saiu para dar lugar ao Fufuquinha, deputado do Centrão. Agora, ele optou por algum homem na hora de demitir ou ele escolheu demitir mulheres? Esse papo é absolutamente incorreto, falso e demagogo. O Lula, ao longo de sua trajetória, quem acompanha a política há 2 décadas, há 3 décadas, quem acompanha o Lula desde os comícios na Vila Euclides, lá em São Bernardo do Campo, desde que ele ia ao Sindicato dos Metalúrgicos, desde o primeiro governo, e eu não tenho coragem de repetir algumas palavras, como ele se referiu a uma assessora da Presidência da República no passado. Digo apenas que, se vocês procurarem no Google, vocês vão encontrar assim, a fulana não faz tempo que não vê um homem, por aí tal. Esse é o Lula. Só que na campanha, quando a gente apontava esse lado do Lula, o que era dito? Não, mas o Bolsonaro é misógino. O Lula é só um homem velho, um homem que tem alguns costumes. Não, é em tudo. É no batom que você acabou de falar, é na hora de demitir, é na hora de ouvir. Ele só não demitiu ainda a Anísia Trindade, a pior ministra da Saúde dos últimos... Olha, eu chutaria aí que pelo menos desde o governo... Antes do governo Fernando Henrique Cardoso, é a pior ministra da Saúde, porque ela é amiga pessoal da Janja. E a Janja aparece em público pedindo para o Lula não demitir as mulheres, no caso a sua amiga. Quando ela levou uma bronca pública numa reunião ministerial, ela foi chorar no colo da Janja. Então, Paula, é hipocrisia, é demagogia esse papo de que o Lula prefere as mulheres, dá espaço para as mulheres em detrimento de homens. É tudo mentira. Tudo mentira. Mulher é cota nesse governo, porque precisa ter. Piotr, baita hipocrisia. Eu, como representante feminina nesta bancada, me sinto constrangida aí de trazer essa declaração do presidente Lula, mais uma, né? Sempre trazendo a mulher com essa conotação, né? Agora máquina de lavar roupa, depois falou de calcinha e batom, assim, é muito constrangedor, ainda mais vindo do presidente da República. Eu me admiro o que a Janja pensa ao ouvir o marido falando esse tipo de coisa, assim, em rede nacional? Bom, primeiramente, constrange a todos nós, porque ele é deslocado não só do tempo, ele é deslocado da realidade brasileira. Já falamos sobre isso aqui, né, em relação, inclusive, à situação no Rio Grande do Sul. Tem uma questão que só me chama a atenção, eu já vou voltar à questão da máquina de lavar roupa aí, claro que é importante, óbvio,
O presidente chegou a essa conclusão hoje? Bom, mas vamos lá. O governo anunciou esse pacote de ajuda aí, né? E já chegou num valor, 50 bi, quase 51 bilhões de reais. Mas a água não baixou ainda, porque não era esse o argumento da ministra Simone Tebet, que precisava baixar. Mostra que o governo agora bateu o desespero de tentar mostrar ações. Bom, eu como estou reclamando que o Estado brasileiro, e tenho dito que o Estado é insubstituível em algumas situações, e com o Estado sempre vai ficar mais fácil, porque o Estado detém o monopólio da força, por exemplo. O Estado detém o monopólio da fiscalização. Aliás, foi o Estado que impôs multas aos caminhões cheios de donativos dos brasileiros que chegaram, esses donativos, antes do que o governo estava pretendendo fazer, ou do que o governo deveria enviar os seus próprios, que o governo não tinha plano de contingência, tanto que a Agência Nacional de Transportes foi lá e multou os caminhoneiros. E por quê? Porque o funcionário da Agência Nacional de Transporte Terrestre, se ele não faz isso, ele responde por prevaricação, porque ele não tinha o apoio legal, a garantia legal, a segurança jurídica do governo num plano de contingência que deveria ter sido, no mínimo, na quinta-feira da semana passada, na visita que Lula fez a Porto Alegre, uma visita rapidíssima, dizendo, olha, a partir de agora ninguém multa mais caminhão, faz a fiscalização de sempre, claro, para saber se é só donativo, ponto, acabou, libera o caminhão, tá, é natural o processo. Isso vai levar o quê? 5 minutos, 10 minutos e segue a viagem, pronto. E agora o governo vem com essas histórias todas. E o Lula tenta usar essa frase para dizer, olha, as pessoas vão precisar de máquina de lavar roupa, de geladeira, isso é muito importante. Com essa obviedade, o governo está querendo fazer o quê? Ficar simpático? Já disse que o Rio Grande do Sul sabe do que precisa. O governo, se olhar com carinho e atenção, também sabe do que precisa, ou que ele precisa fazer para resolver o problema do Rio Grande do Sul, neste momento ainda de socorro e depois da reconstrução. Foca nisso, foca no que é função de Estado. E pede ao presidente para ter um mínimo de compostura, de respeito às pessoas, aos avanços felizmente conquistados pelas mulheres. Lava roupa é importante para qualquer um. O Lula lava a louça do palácio, porque eu vou contar uma coisa. Tem um filme, se não me engano, acho que da Rainha, em que está lá o Tony Blair lavando a xícara do chá dele. Tem a Margaret Thatcher lavando a xícara dela depois cozinhando. Ou seja, então, lava roupa, lava louça, detergente, pano de prato, sei lá o que, é importante para todo mundo, para os normais. Não sei se o casal presidencial se inclui nessa definição de normais, assim. Eu sou normal. Ô Paulo, quero te ouvir aí sobre essa declaração do presidente Lula, mas antes, no seu comentário anterior, você lembrou aí da ação, mais uma ação marqueteira aí da primeira-dama Janja da Silva, agora com relação ao cavalo que foi resgatado na tarde de hoje no Rio Grande do Sul. A gente vai acompanhar aí um trecho. Para quem anda divulgando fake news por aí, mais uma boa notícia, o cavalo Caramelo tá salvo, graças a Deus, aos voluntários, né, a gente está desde manhã cedo, 6 horas da manhã, mobilizando todo mundo para retirar aquele cavalo de cima do telhado, e a gente conseguiu salvar mais uma vida. É isso aí, gente, força Rio Grande do Sul. Eu vou incluir também a fala do presidente Lula sobre o resgate do cavalo. Vamos acompanhar. Nos últimos dias, ontem à noite eu fui dormir inquieto com a imagem de um cavalo em cima de um telhado. Ou seja, eu fico imaginando se aquele cavalo pensasse, como a gente imagina que são os pensamentos, o que aquele cavalo estava pensando, sozinho, em cima de um telhado. Eu não sei como aquela telha de brasilite não quebrou. E, sabe, e hoje eu fiquei sabendo que já salvaram o cavalo, conseguiram tirar o cavalo. Espero que ninguém monte naquele cavalo durante um bom tempo, porque ele merece um bom descanso. O que vocês viram anunciar aqui... Agora sim, Paulo, tem o repertório aí para você fazer os comentários, arrematar. Esse cavalo, né, é um símbolo, ele ganhou o nome, né, o cavalo caramelo, porque o cachorro caramelo é uma figura muito popular hoje, né, então o cavalo caramelo agora também tornou-se
um personagem, é o símbolo ali, a Janja falando como uma blogueirinha paulistana, né? O cavalo caramelo e tal, um som anasalado, né? Um sucesso nas redes. Né? Pena que muitos dos gaúchos não tiveram a mesma atenção do governo, do presidente, da primeira-dama, que o cavalo caramelo. Né? O sonho de muitos gaúchos era ser um cavalo caramelo, numa situação dessa. Que ironia, não? Ainda com a fala de Lula, né? O homem que conhece o povo. O Lula tá mal, né? Ele sabe que tá muito mal, ele sabe que a moral dele tá no pé, e aí ele vem com aquela história de que eu conheço o povo, ele quer se reconectar, né, com o povão, com as massas. Por isso que ele arrisca essas situações de dia a dia, que o pobre precisa de tal coisa, a mulher precisa da máquina de lavar. Por que ele fala isso? Porque a experiência pessoal dele é incompatível com a agenda que ele assumiu para se dar bem com a sua própria militância. O Lula era um sujeito bruto, lá do ABC, em entrevista a Playboy no final dos anos 70, ele disse, eu ficava lá no sindicato esperando uma viuvinha bonitinha aparecer para eu me dar bem. Não era esse cara aí que a militância espera, que valoriza a mulher, né, igualdade e tal, essas coisas todas. Não, a experiência dele é outra. E nessa crise que ele passa, ele volta a ser o Lula raiz, e aí sai o Lula de verdade. E não o Lula desenhado na porta do DCE. O Lula é esse cara aí, né, que já falou tantas outras coisas, falou de Pelotas, né, lá no Rio Grande do Sul, que era um polo exportador de homossexuais, mas ele tem licença para fazer essas coisas, porque isso interessa à militância que colocou no Lula o operário, né, um símbolo, o agente transformador e que ia viabilizar a implementação de toda a agenda da esquerda. Mas quando ele falou aí da máquina de lavar, importante para a mulher, né, ele me lembrou de uma situação, a novela Tieta, né, inspirada no romance do Jorge Amado, baseada no romance do Jorge Amado, tinha um personagem, o Timóteo, que era vivido pelo ator Paulo Berti, e ele era casado com a Elisa, se não me engano, a personagem. E o Timóteo marcou uma viagem para São Paulo, que eles falavam, que era o grande centro, que tinha as coisas interessantes. E ele foi até São Paulo. E a esposa dele ficou lá, né, no Agreste, ficou lá esperando, ansiosa por um presente sofisticado que ele fosse trazer para ela. Aí ele chega de viagem com a caixa imensa, e ela vai eufórica para abrir a caixa, e quando ela abre aqueles presentes, estava lá um jogo de panelas. O Lula é mais ou menos esse cara aí, uma espécie de Timóteo do ABC. Consta, o Lula quer saber o que o cavalo estava pensando em cima do telhado, foi isso que a gente acompanhou, é isso? Tem gente aqui no chat falando que se era um cavalo ou uma égua, enfim, saiu na imprensa que era um cavalo chamado Caramelo, depois parece que no resgate descobriram que era uma égua, enfim. Fato é importante, o cavalo já está resgatado, devidamente salvo, mas saíram essas pérolas aí ao longo dessa tarde. Pois é, o cavalo resgatado obviamente é boa notícia, nós temos também que tentar resgatar todos os animais, nós do 4x4 mesmo ajudamos com doações para ONGs que estão resgatando cachorros, por exemplo. Agora, eu fiquei preocupado quando o Lula fez essa análise, né, do que o cavalo estaria pensando se pensasse. Eu fiquei pensando o que o Lula estaria pensando se pensasse. E fiquei com medo dele indicar o cavalo para o Senado, como Calígula fez com Incitatus, né? Então também talvez seja uma alternativa. Acho que o melhor comentário sobre essa encenação toda da primeira-dama e do próprio Lula, né, eu acho que foi do Joaquim Teixeira, né, que disse que, olha, não foi o primeiro cavalo que a Janja salvou, o primeiro equino. Ela já salvou um certo jegue em Curitiba, né? Foi o comentário sarcástico, se a gente ainda pode fazer no Brasil de hoje, em que qualquer crítica ao governo é alvo de perseguição, né? Mas a verdade é que o Lula é isso aí mesmo que o Paulo disse. Ele é bronco, ele é misógino, ele é machista, e ele é tudo aquilo que a esquerda lulista acusa Bolsonaro de ser, porque eles aprenderam a tática com o titio Lenin. Acuse-os do que você é, acuse-os do que você faz. A metralhadora giratória que os petistas ligam contra os seus adversários, os seus oponentes, eles o fazem sempre diante de um espelho.
Silvio. Paula, muito rápido. Bom, que bom, repito, né, repito as palavras do Rodrigo, que bom que o cavalo, égua, não sei, foi resgatado, assim como qualquer animal, qualquer um, não importa o animal. Agora, eu fico imaginando um pai enlutado, são 107 mortos já, ou um filho que perdeu a mãe, perdeu a avó, perdeu um homem que perdeu a mulher que perdeu o marido, ouvindo a Janja, falando sobre o cavalo caramelo. Piotr? Eu vou ficar nesse ponto que o Silvio levantou. Nós também doamos para uma entidade aqui o dinheiro, na verdade, que vocês trouxeram aqui para esse movimento da Revista Oeste, também inclui ali uma organização não governamental, uma entidade séria que cuida de resgate de animais. Numa situação como essa, todo mundo está sofrendo. O meu ponto é, primeiramente, a primeira-dama consegue começar uma frase sem ser jocosa, sem aquele pedantismo de, olha, tem gente divulgando fake news. Bom, de fato, né, o governo pegou e acusou de fake news uma coisa que era verdade, a história das multas da Agência Nacional de Transportes Terrestres Federal. Vou sempre citar isso aqui, porque isso foi uma mentira que, em tese, o governo. A história, por exemplo, da ajuda do Uruguai e tudo mais. Mas vamos lá, voltando só à questão do cavalo. Se tivesse uma pessoa ali embaixo, afogando-se, ela também tentaria ajudar o cavalo. O que não é preciso fazer é desumanizar qualquer outro esforço em relação aos seres humanos para tentar levar o salvamento de um cavalo, que sim, deixa todos nós felizes porque deu certo, e voluntários se juntaram para fazer isso, voluntários fizeram isso. Inicialmente, depois talvez parece que chegou a força do exército ali, mas os voluntários, como tem tudo acontecendo ali com voluntários, fizeram isso. É óbvio que é importante salvar o cavalo, mas não precisa, a proteção dos animais não precisa desumanizar tudo o que acontece no planeta agora. O Silvio fez menção, imagina o que pensa, por exemplo, o pai de uma criança que morreu na enchente, um familiar qualquer, não importa qual o vínculo, um amigo, quando vê que o cavalo ganhou essa menção especial do presidente e da primeira-dama e não ganhou, por exemplo, uma vítima que foi salva ou um trabalho de resgate de voluntários, dos bombeiros, dos socorristas, de médicos, de homens do exército. Por que não citar esses heroísmos também em relação às pessoas? Não tem de separar as coisas, uma coisa mais importante que a outra. Não, a gente está fazendo esforço para todo mundo. Ninguém vai escolher, ele vai fazer o possível para ajudar todo mundo. Não tem escolha de Sofia nessa hora. Não, você vai fazer todo o possível, porque a essência humana é sempre essa. Aí vem sempre esse pedantismo, né, da primeira-dama, essa coisa jocosa. Aí vem o Lula, o que o cavalo estava pensando. Enfim, o Macaco Tião foi eleito em 1988 para a Prefeitura do Rio de Janeiro, se não me engano, foi eleito, não foi votado, 400 mil votos. Você lembra disso, Silvio? Se a cédula fosse de papel, eu corro o risco em dizer que provavelmente muita gente votaria agora no cavalo, como é que chamou? Caramelo também? Caramelo. Ou no cachorro caramelo, ou na ararinha azul caramelo, sei lá o quê, diante desse tipo de comportamento de certos políticos. Teve também o cacareco, né? Teve o cacareco também. Hipopótamo. Quando você tinha ali a cédula em papel, que o sujeito escrevia o nome do candidato ali. Agora, 18 horas e 33 minutos, nosso contato agora é com Milton Pitan, ele que é presidente da ONG Mayday de Porto Alegre, que está atuando aí no resgate das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Muito boa noite, seja bem-vindo. Mais uma vez, minha solidariedade a toda a população do Rio Grande do Sul. Obrigada por estar conosco aqui nessa noite. Muito boa noite, obrigado pela recepção. Milton, queria saber exatamente qual cidade que você está nesse momento e que você descrevesse um pouco como é que está sendo feito o resgate dessas vítimas. Como é que é a sua rotina e o seu dia a dia à frente dessa ONG Mayday? Primeiramente, né, a Mayday ela nasceu de uma necessidade de ajuda humanitária, né? Então nós somos hoje um órgão internacional, o pessoal vem de fora do país, muita gente dentro do país, profissionais diversos, bombeiros civis, bombeiros voluntários, temos militares, né? E a nossa rotina
temos uma rotina obrigatória de todo final de semana treinamento, mesmo que não haja nada. Né? Temos uma rotina onde preparar o pessoal para esse tipo de situação, já que eu sou um bombeiro já aposentado, 34 anos nessa profissão, eu vi bastante coisa e achei que dava para adaptar, né? E a gente encontrou hoje aqui um cenário desolador, né? Mesmo nesse meu tempo todo como bombeiro, jamais vi coisa igual. Eu estive na Boate Kiss, eu estive em Santa Catarina em 2008, vi muita coisa, mas igual a isso eu não tinha visto ainda. Milton, e como é que está acontecendo os resgates? Em qual cidade você está nesse momento? Nesse momento eu estou em Porto Alegre, tá? Mas eu tenho equipes já em Roca Salles, tenho equipes em Encantado, tenho equipes em Canoas, tenho uma equipe em Eldorado do Sul, tá? Canoas começaram hoje a fazer as atuações, né? Onde a ordem hoje foi resgatar pessoas e animais. Inclusive até periquito nós salvamos hoje, né? Que veio junto com os seus donos. Não fica ninguém para trás, nós não deixamos ninguém para trás. Piotr. Milton, boa noite, muito obrigado por nos atender em meio a essa sua rotina aí. Você acabou de usar uma frase, a gente estava discutindo há pouco aqui, essa questão do cavalo caramelo, e claro, toda vida importa e obviamente é todo um trabalho em relação a isso. Você falou assim, não fica ninguém para trás. E eu fiz menção que, obviamente, se tivesse um ser humano ali se afogando, ele ia tentar salvar o cavalo também, porque o sentimento é emanado de tentar ajudar e as pessoas estão se dando as mãos umas às outras, umas estão ajudando as outras, porque a tragédia é sem precedentes na proporção. A gente divulgou aqui imagens de satélite para dar uma ideia da grandiosidade da tragédia, da catástrofe, e claro, isso implica também muito trabalho posterior para reconstruir o Estado. Nesse momento ainda é muito socorro, encontrar sobreviventes, encontrar os desaparecidos, sabe-se lá em que situação, mas enfim. Como é que vocês estão dividindo esse trabalho neste momento? Eu sei que cada ONG tem uma especialidade, tem gente, você é um ex-bombeiro inclusive, com muita experiência nessa área, mas como é que está esse trabalho no dia a dia? Vocês têm que estrutura para poder fazer e o que está faltando ainda para poder, digamos, ampliar e talvez acelerar esse trabalho? Bom, a gente está dividindo o pessoal por conhecimento, né, por técnicas. Inclusive hoje nós não deixamos ninguém deslocar sem conhecimento aquático, né, de salvamento, de resgate aquático e até mesmo de sobrevivência. Porque infelizmente nós temos muitos turistas de desastres, né, que pegam o seu jet ski e ficam passeando fazendo selfies, né. Então por isso determinamos aí que cada bote que sai tem que ter especialistas nessas áreas. E temos ainda a situação onde temos jipeiros, que são amigos, são colaboradores, que levam o pessoal até onde dá pé. Mas temos hoje cidades, ruas, com água até 4 metros de altura. Então não há como mais como Egito. E a ordem hoje nossa é atender as vilas, as ruas, os bairros, para retirar animais. Ficou muito animais dentro de casa, né? Então, a turma de Porto Alegre, a missão hoje é animais. A turma de Canoas, a missão é pessoas e animais. Tanto que eu já mandei até, inclusive, umas fotos, né, com o pessoal com idosos no colo, porque, infelizmente, ainda se criou aí um pensamento de o pessoal esperar o pessoal sair e ficam entrando nas casas para roubar. Mas é uma política que está sendo aceita, né? Então que eu não posso nem comentar muito. Mas eu aproveitei e até tentei fugir dessa cor laranja. Não vou dizer que é o careca caramelo também, ainda até é complicado, né? Porque eu não consigo entender onde se valoriza algumas coisas que... Porque eu vi gente morta. O meu profissional pegou uma família inteira morta. Família inteira, 5 pessoas. E o que nós ganhamos? Nada, né? Se não é os voluntários, se não é vocês nos doando, que chegou essa grana hoje. Eu comprei neoprêmios para o meu pessoal, estou alugando barcos para o meu pessoal, que o pessoal ia de canoa, ia nado, não tinha roupa, não tinha nada, porque aumentou muito aquilo que a gente precisava de resposta, né? É muita área, muita gente. Eu tenho uma equipe que saiu no dia 1º
para atender lajeado, ele conseguiu voltar para casa ontem. Eles sozinhos fizeram 4.009 salvamentos. Milton, dá tempo ainda para mais uma pergunta? Paulo Eduardo Martins. Deixa eu ver. Oi, Milton. Primeiro, parabéns pelo trabalho, pela coragem, pela dedicação que vocês estão fazendo. Vocês fazem algo extraordinário. Eu queria ouvir de você qual que é a sua percepção da organização e da ação governamental que está em paralelo à ação que vocês fazem, né? Nesta e em outras experiências que você já teve. Se ela é satisfatória, se ela é aberta a vocês, se ela está à altura dos desafios. Hoje a gente teve um apoio gigante, tá? Eu vou falar a nível de entidades que são o Corpo de Bombeiros, Brigada Militar. Eu vi o governador do estado solicitando que os voluntários pudessem trabalhar, pudessem ajudar, o próprio comandante da Brigada Militar pedindo o apoio de voluntários, dos bombeiros civis, né? Algo que antes não havia. Tá? Antes era muito fechado, e eu até entendia sobre tudo isso aí, mas foi uma questão de uma resposta gigante, e ainda não estamos conseguindo encerrar isso, porque tem muita coisa ainda, nós não temos uma ideia real do desastre, porque nunca aconteceu, então falam em quantidade de óbitos, a gente não tem ideia, não tem como dizer, né? Mas o que eu vejo hoje é que tem uma resposta maior, uma resposta melhor, não só do Estado, mas principalmente de outros estados, né? Que estão vindo para cá, pessoas que não podem vir, mas doam materiais, mandam materiais. Então a gente está conseguindo dar atenção a esse pessoal, porque as pessoas estão realmente sem saber o que fazer, porque muitos não têm para onde voltar. Então, é uma coisa surreal, até mesmo para mim. Bom, nós conversamos com Milton Pitã, ele que é presidente da ONG Mayday. Milton, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, obrigada por estar aqui conosco, relatando um pouco dessa tragédia, desse dia a dia que vocês estão vivendo aí no Rio Grande do Sul. A gente segue aqui na torcida por dias melhores, por melhores notícias. Uma boa noite para você, bom trabalho. Boa noite, obrigado. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, determinou que a Polícia Federal investigue os perfis nas redes sociais que criticaram as medidas do governo Lula no Rio Grande do Sul. Em nota, a pasta afirmou que a apuração vai buscar o que eles chamaram de narrativas desinformativas vinculadas às enchentes. O encaminhamento à Polícia Federal surgiu a partir de um pedido da Secretaria de Comunicação Social da Presidência. O documento enviado pela SECOM sugere que as publicações que falam, abre aspas, da ineficiência do governo, fecha aspas, são falsas e criminosas. Entre os perfis que serão investigados está o do deputado Eduardo Bolsonaro. Com base em uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, o parlamentar disse que o governo levou 4 dias para enviar reforços à região. Outra notícia destacada pela SECOM é sobre as mensagens que condenavam a ida da primeira-dama Janja ao show da cantora Madonna, no Rio de Janeiro, no último sábado. A mulher de Lula, no entanto, não foi à apresentação musical. Silvio Navarro, é preocupante a gente trazer essa notícia aqui, ministro Ricardo Lewandowski, então, mais uma vez, usando a Polícia Federal agora para investigar perfis nas redes sociais que ousam, né, a criticar o governo nesse momento aí de catástrofe no Rio Grande do Sul. Qual é o nome que se dá a um Estado, no caso a Polícia Federal, mas o Estado contra um CPF, seja qualquer que seja o CPF, contra um indivíduo, quando a mão pesada do Estado proíbe um indivíduo de criticar o governo? Qual é o nome, qual é o regime? Do que nós estamos falando? É da democracia? Segundo a Constituição de 1988, eu posso citar mais de um parágrafo aqui. Não é. Não é. Olha só, fake news deliberada com o intuito de prejudicar alguém
Isso sim poderia ter imputação no Código de Processo Penal. Há artigos para tal. Aí sim. Mas criticar a ação do governo, que é inoperante sim, que demorou para agir sim, cuja comitiva gigantesca que foi ao Rio Grande do Sul não conseguiu apresentar uma boa ideia agora, e se apresentou, diga qual. Eu não vi, em lugar algum. À exceção da emissora oficial, que todo mundo sabe o nome, não precisamos mais ficar aqui repetindo, à exceção dessa emissora, veículos da imprensa tradicional apontaram diversas falhas do governo federal. O SBT, a Folha de São Paulo, no caso do navio uruguaio, e a SECOM age para dizer: vocês estão mentindo. Fulano, você está mentindo. É com isso que é isso. Essa é a preocupação desse governo: prender, caçar quem comete fake news. Olha que crime bárbaro. A narrativa que levou o presidente a voltar a Brasília. Isso é pauta de 2022. A pauta agora é salvar vidas. Tem 136 vidas que ainda podem ser salvas. Estão desaparecidos. E o número é maior do que o de ontem, o que preocupa mais. E vem aí uma temporada de inverno e a chuva não vai parar. E há toda uma reconstrução para frente, para a gente pensar depois. E tem escolas, 400 escolas. Quantos alunos ficarão sem aula? E o drama dessas famílias? E os enlutados? Quer dizer, então, que nós vamos enterrar os corpos e deixar tudo para trás e vamos descobrir quem falou, quem foi que cometeu algum tipo de fake news. Prenda, coloque mais um inquérito. Vamos agir contra o CPF desse cidadão, seja político ou não. Aliás, se for político é pior. É pior, porque também tem amparo constitucional para fazer crítica, né, à inviolabilidade do mandato parlamentar. É pior ainda. Qual é o nome do regime? Eu faço a pergunta. Acho que todo mundo já entendeu, né? Pois é, Consta, a gente traz aqui essa notícia do ministro Ricardo Lewandowski, então determinando à Polícia Federal a abertura de investigação, uma tentativa aí de criminalizar opinião no Brasil, é algo bastante grave. Ontem nós comentamos aqui o fato, na verdade, né, que até algumas emissoras falaram que seria aí desinformação de caminhões com doações que estavam sendo barrados e que foram realmente multados porque não tinham nota fiscal ou porque estavam acima do peso, e algumas emissoras disseram que isso seria uma desinformação, uma reportagem que foi veiculada pelo SBT, que inclusive emitiu uma nota oficial mantendo a veracidade dessas informações, inclusive o diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres admitindo a aplicação de multas nesse caso. E agora a gente vê essa tentativa aí de criminalizar opinião no Brasil. Boa noite. Pois é, Paula, é surreal, é distópico. Acionaram a AGU para proteger a Globo, nesse caso, e ir para cima do Pablo Marçal. Tudo isso coisa de Gestapo, de regime totalitário, de comunismo. Os comunistas estão todos fora do armário. A Gleisi Hoffmann, presidente do PT, gravou um vídeo também, nesse momento, priorizando a censura. Em primeiro lugar, eu adoraria ver onde está o crime de fake news tipificado na nossa legislação, porque se ele existe, tem que fechar a Rede Globo. Agora, vamos lá. Esse modus operandi já está manjado, né? Eles usaram isso na pandemia. Hoje nós vemos a AstraZeneca retirando suas vacinas do mercado e a Folha de São Paulo com manchetes: entenda os riscos da vacina. Só que quando a gente, ou alguns, falavam isso na época da pandemia, eram banidos, censurados, chamados de negacionistas e por aí vai. Tudo virou ataque às instituições. Eu quero ler um trecho do ofício do ministro Lewandowski, que diz: destaco com preocupação o impacto dessas narrativas na credibilidade das instituições. É fundamental que ações sejam tomadas, e eles estão todos pedindo prisões, para proteger a integridade e a eficácia das nossas instituições. Aí ele apresenta as descrições de casos. O número 1, o publicador Pavão Mysterious publicou dizendo: os empresários que apoiam Lula e que não moveram um dedo para ajudar as vítimas do Rio Grande do Sul, mencionando Luísa Trajano, Emílio e Marcelo Odebrecht, Joesley e Wesley Batista, além de Jorge Paulo Lemann. Como o ex-ministro Ernesto Araújo perguntou,
Quer dizer, então, que empresários que apoiam Lula, empresários lulistas, que a imprensa nunca chama assim, só existem os empresários bolsonaristas, agora são uma instituição cuja credibilidade deve ser preservada ao preço da destruição das liberdades fundamentais dos brasileiros? Pergunta pertinente, né? É uma coisa tão louca. O caso do Eduardo Bolsonaro mencionado era uma reportagem que ele compartilhou da Folha. Ora, eles estão dizendo que tem que censurar as redes sociais para proteger contra a desinformação e tudo mais. A Folha de São Paulo vai entrar no hall? Então, veja, até a imprensa que vem fazendo esse serviço sujo precisa acordar enquanto é tempo. Os comunistas querem censurar tudo. Hoje tem alguns confortáveis porque estão se vendendo aos comunistas. Mas, como dizia o próprio Lenin, eles vão usar a corda que eles compram dos burgueses para enforcar o último dos burgueses. O que nós estamos vendo no Brasil hoje é abjeto, é distópico e é surreal. Essa turma do PT quer levar o Brasil na direção de Cuba, Venezuela, Irã, Rússia, Nicarágua e China. Não por acaso, todos os regimes comunistas, todos eles defendidos pelo PT. Ô Piotr, só acrescentando aqui uma informação, o Partido Novo chegou a entrar com uma notícia crime contra o Paulo Pimenta, da SECOM, e também o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, na Procuradoria-Geral da República, por entender que essa medida configuraria aí abuso de autoridade. O que parece bastante claro, eu concordo com essa tese, sim. Porque, vamos lá, o que nós temos hoje? O cidadão reclamando desesperado no meio de uma tragédia. Não é numa situação normal. No meio de uma tragédia, numa situação normal, ele também poderia reclamar do governo. E não tem lei de fake news, como disse aqui. Sim, fake news não é crime, como disse o Silvio. E, obviamente, que uma consequência de você ofender alguém numa postagem, aí sim você tem crime contra a honra, o que está no Código de Processo Penal. Está previsto lá. O que o Silvio talvez... só vou reforçar aqui, Silvio me permita, o que o Silvio quis dizer é isso. Não tem, fake news não é crime no Brasil, está muito claro. Quem acha que isso é crime está, digamos, numa outra seara da lei. É contra isso que nos debatemos aqui com muita frequência. A questão é que se você ofender alguém, se você levantar falso testemunho, a pessoa pode lhe processar, um juiz vai analisar, em primeira instância você vai ter todo o direito de defesa, o processo vai seguir e pode sim terminar com uma absolvição ou uma condenação. Sabemos como funciona. Ou simplesmente anula-se o processo por algum problema durante o tempo em que aquilo estiver sendo julgado. Bom, isso é a lei normal. Mas vamos lá, o governo, neste caso, usa a mão pesada do Estado para discutir com o cidadão que só tem a voz dele num momento de catástrofe. O governo está usando a força dele, isso é abuso de autoridade, sim. Não é difícil não entender isso como abuso de autoridade. Espero que o procurador-geral entenda dessa maneira também e que isso vá, obviamente, passe por uma análise das cortes no Brasil. Porque é muito desigual essa luta. O Estado vem com uma estrutura, o Paulo Pimenta, o ministro-chefe da SECOM, acha que aquilo está trazendo um problema para as instituições brasileiras e aí ele usa a força do Estado para perseguir pessoas físicas, CPFs. O CPF reage como? Com simplesmente a individualidade dele. Mas eu vou pedir ao pessoal da 5ª série B do governo para sair da sala e pedir para os adultos entrarem. Vamos falar de uma coisa. O cidadão brasileiro não vai se apartar do Estado, nem o Estado vai se apartar do cidadão, porque não dá para fazer isso daí, não faz sentido fazer isso aí. No momento em que ele precisar do posto de saúde para se vacinar, obviamente, diante de tudo que ele pode precisar agora, ele vai só esperar que o posto de saúde o atenda bem. No momento em que ele precisar passar por uma secretaria de segurança, a delegacia, para refazer documentos porque ele perdeu na enchente, ele só espera que isso funcione. E ele vai precisar do Estado, ele vai novamente voltar ao Estado. Ele vai, inclusive, novamente, quando ele vir mostras que o convençam, e vai de novo ter respeito pelas Forças Armadas, como sempre teve. Quem não tem respeito pelas Forças Armadas não é o cidadão brasileiro, não, na média. Ele está revoltado com coisas que ele está vendo ali. E ele tem o direito de estar. Então, vamos lá, para o pessoal adulto do governo, não vai haver esse apartamento do cidadão com o Estado, não tem, ele não vai se apartar, deixando claro, não vai haver essa divisão. O que sim pode haver, porque isso também é da democracia, o cidadão se apartar de determinados políticos e determinados partidos, determinados governos, porque governos são passageiros, o Estado é permanente. Então, não haverá essa coisa de se apartar do Estado.
O cidadão está pronto a aplaudir o Estado, o cidadão está pronto a abraçar o Estado, porque quem financia o Estado é o cidadão, isso é muito claro. Alguém tem dúvida disso? Agora, o que o cidadão espera é que ele tenha serviços em que a mão amiga do Estado vá lá e não o pressione, não o esmague, o retire daquela lama, como eu já fiz menção aqui logo no começo do programa. Agora, em relação a políticos, governos e partidos, sim, bom, ainda a democracia, o cidadão escolhe quem ele achar que deve, quem ele acha que o representa de verdade. E agora, falando do prefeito de Farroupilha, no Rio Grande do Sul, Fabiano Feltrin, que se revoltou com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta. Em um vídeo publicado nas redes sociais do deputado Luciano Zucco, o prefeito cobra ajuda financeira ao Estado. O senhor está me ligando para me xingar ou está ligando para ajudar? Não, prefeito. Não, mas também tem alguma coisa pendente que nós queremos agilizar para liberar o senhor. Pendente? As coisas estão pendentes em todos os municípios. Nós precisamos de dinheiro, ministro. Pendente? Temos que ter dinheiro da Defesa Civil para nossa defesa aqui nos municípios. O senhor, como gaúcho, deveria estar ligando para me dar um acolhimento, de dizer que vão disponibilizar recursos para os municípios. É isso que o senhor devia estar fazendo. Eu quero acelerar a aprovação desse pendente do senhor, prefeito. Tá bom, então vamos lá. A minha sugestão para vocês é mandarem recursos da Defesa Civil para os municípios e depois nós fazemos as prestações de contas. Da maneira como tá, vai vir 300 mil para Farroupilha. Só numa contenção que eu tenho que fazer aqui é mais de 10 milhões. E aí, Paulo, esse vídeo repercutiu muito nas redes sociais hoje, o dia todo, né? A gente acompanhou aí a indignação do prefeito de Farroupilha, Fabiano Feltrin, numa conversa aí com o Paulo Pimenta, presidente e diretor da SECOM. Paula, o vídeo esclarece, aliás, ele prova o que demonstra, na verdade, a realidade que condiz com a análise que nós fizemos aqui. O governo não está preocupado com as ações efetivas, não está preocupado em realmente resolver o problema, salvar as pessoas. Então, o foco principal do governo é a imagem que ele passa. Tanto que quem liga para o prefeito é o ministro, o secretário da comunicação. Não é alguém que tem a caneta do orçamento, não é alguém que tem uma ajuda efetiva para oferecer. O que o Paulo Pimenta poderia oferecer? Nada. Ele ligou para cobrar o prefeito, para intimidar. Está falando demais, né? Muito provavelmente. Mas encontrou um prefeito que é firme e reagiu à altura. E reagiu com correção. Eu preciso de dinheiro para a defesa civil, o prefeito diz. E do outro lado da linha, o representante do governo federal era o cara da comunicação, uma espécie de ministro da propaganda. É ridículo. É patético. O senhor Paulo Pimenta está fazendo, ele encabeça, ele é parte do aparato de polícia política que esse governo está montando, de intimidação, de construção de narrativas para tentar forjar realidades, esse tipo de coisa, né? Então, as teses que nós colocamos aqui estão provadas nesse vídeo. Eu parabenizo o prefeito por não ter dado moral para esse Paulo Pimenta. Piotr. Olha, nós temos duas coisas que precisam ser levadas em conta, além, obviamente, do desespero do prefeito. Não precisa baixar água, mais uma vez, é a prova cabal. O prefeito sabe do que ele precisa para a cidade dele. Ele está na ponta, ele está ouvindo. As pessoas moram nas cidades, elas não moram na Ilha da Fantasia de Brasília, nos palácios de Brasília, não, elas moram nas cidades. Mas vamos lá, Jorginho Melo, governador de Santa Catarina, veio a público na sua rede social, na rede social dele, para dizer que não era fake news, que os caminhões estavam sendo multados, levando donativos de Santa Catarina, no caso, com um funcionário da Defesa Civil de Florianópolis, ou seja, um agente público, como ele costuma dizer, ele diz isso no vídeo, que tem fé pública e foi multado, 2 multas, inclusive. Ou seja, não era fake news aquilo, não. Um governador de estado vem a público denunciar uma situação como essa é muito grave. Agora nós temos um prefeito que não tem nenhum problema em expor exatamente o desespero dele, dada a situação que está o município. O Feltrin, o Ricardo Feltrin, Farroupilha? Não, Fabiano Feltrin. Fabiano Feltrin, perdão, de Farroupilha. Agora sim, perdão. Um prefeito de uma cidade atingida
gravemente pela tragédia. Um governador de estado que estava levando donativos colhidos ali com um funcionário da Defesa Civil, ou seja, um funcionário do governo do estado. Publicamente estão demonstrando o que o governo federal foi até o momento e o que ele deve ser, o que ele deveria ser num atendimento a uma tragédia como essa. E o governo está preocupado em mandar a Polícia Federal perseguir pessoas, porque ele discorda da opinião delas, achando que isso é a prioridade do momento. A prioridade é atender esse prefeito aí, governo. Essa é a prioridade. Bom, agora a gente volta para falar do Supremo, porque a Corte formou maioria para validar as restrições impostas para a nomeação de políticos em cargos de diretorias e conselhos em empresas estatais. Os ministros julgaram uma liminar concedida pelo então ministro do STF, Ricardo Lewandowski, dias antes de se aposentar. Na ocasião, Lewandowski acatou uma solicitação do Partido Comunista do Brasil. André Mendonça, Dias Toffoli, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin votaram para derrubar a liminar de Lewandowski e fazer valer a lei das estatais. Porém, a maioria dos ministros acatou uma proposta de Dias Toffoli, que defendeu a manutenção das indicações feitas pelo governo Lula durante o período em que a liminar de Ricardo Lewandowski esteve em vigor. Hein, Paulo, deram um jeitinho ali de fazer valer a lei das estatais no momento ali, numa janela temporal ali das indicações do presidente Lula, né, que devem ser mantidas, se a gente lembrar aqui Aloysio Mercadante para a presidência do BNDES e também Jean Paul Prats para Petrobras, né? Antes de assumir o cargo, Mercadante era presidente da Associação Perseu Abramo, que era ligada ao PT, e Jean Paul Prats era senador pelo Rio Grande do Norte, ou seja, não se encaixava ali nos artigos da lei das estatais, eles fizeram valer ali momentaneamente. Olha, é um malabarismo hermenêutico para chegar a essa conclusão possível. Não, é um arranjo, uma gambiarra essa interpretação, para falar um português bem claro. Como assim? A lei foi suspensa quando a decisão liminar. Então, nomeou-se o Mercadante e o Jean Paul Prats. Aí, depois que o tribunal entende que essa suspensão não era correta e que a lei é constitucional, então mantém-se aquilo que estava sob efeito da liminar que suspendeu o que não era correto. É até difícil de entender, sabe? Isso ofende o bom direito. Essas coisas é que vão minando, que vão expondo a Suprema Corte ao descrédito. Precisa disso. O Mercadante e o Jean Paul Prats valem tudo isso. Você praticamente ignorar o bom direito para chegar num termo que agrade a todos, entre aspas. Não é para isso, gente. Tá? As coisas não estão bem no Brasil. Olha, definitivamente. Né? Se a lei é constitucional, a decisão de nomeá-los, ela não cabe na lei e tem que parar. Eles tinham que sair dos caras que estavam. E o governo nomear outros, era muito simples. Mas quando o Supremo passa a agir como se fosse uma junta que governa o Brasil e que quando a lei convém aplica, quando não convém aplica, aí as pessoas passam a não acreditar ou duvidar mais das instituições e depois o pessoal grita dizendo que a instituição está sendo atacada quando merece a crítica. Né? Então, não é por aí. Definitivamente não é por aí. A gente precisa resgatar a normalidade constitucional no Brasil. Pois é, consta mais uma insegurança jurídica aí nessa decisão, né? O STF forma uma maioria para validar a restrição de políticos, indicação nas estatais, mas mantém aí os nomes indicados pelo presidente Lula. Mas o Barroso, o presidente do STF, jura que é mito essa coisa de insegurança jurídica no país, né? Óbvio que é. Eu me lembrei daquela famosa frase do Santo Agostinho, dai-me castidade, mas não agora. Ou então da ministra Carmen Lúcia, que vai assumir o TSE, dizendo é censura contra o Brasil Paralelo. Mas, excepcionalmente, até segunda-feira, tudo bem. Talvez de 2124, né? Então, é o seguinte, né? Olha, tem que valer a lei das estatais. Mas o PT
a gente permite a janelinha, a malandragem, e aí depois a gente vê isso. Isso é mais uma prova, Paula, além da insegurança jurídica causada pelo arbítrio e pela camaradagem petista desse Supremo, é mais uma prova da necessidade de privatização. O Estado não tem que ser empresário. E aí, quando tem um governo mais sério, técnico, como o do Bolsonaro, bota-se gente qualificada no comando das empresas. Mas quando volta a esquerda ao poder, vira feudo partidário e politicagem uma vez mais. Então, só tem uma saída para esse problema de forma estrutural. Privatize já. Piotr. Primeiramente que vamos só entender claramente a lei. Era só uma interpretação constitucional que estava fazendo o Supremo. Era só dizer se aquele entendimento da lei que proibia pessoas que vinham de organizações políticas assumirem estatais, confrontando justamente a lei das estatais aprovada lá. Bom, era só isso. Então, não tem o benefício de uma lei não pode retroagir para punir, porque neste caso era só dizer a lei foi ofendida, a Constituição foi ofendida, volta-se o entendimento e anula-se tudo que foi feito, a revelia da lei, a revelia da Constituição. Aqui era só uma interpretação constitucional que não venha ninguém dizer assim, mas não pode retroagir para punir. Não, mas não é uma questão, era só interpretação constitucional. O Supremo só voltou a dizer que aquilo valia. Então, tinha que estar valendo. Agora a gente chega à seguinte conclusão. No Brasil, já teve um fenômeno de lei que pega e lei que não pega. Né? A lei que pegava, a lei que não pegava. É surreal. Depois criou-se um entendimento de lei que não existe. A gente está vendo esses inquéritos todos. O Constantino citou agora, né? Censura, mas até segunda pode. Bom, mas é censura ou não é? Porque a censura é vedada na Constituição. Agora nós temos uma lei que tira férias. Tiram férias por um tempo, férias reconhecidas pelo Supremo, mas agora passa a valer novamente. Como é que alguém leva a sério o Supremo Tribunal Federal sobre isso? Não no que ele acertou em dizer é constitucional, é na exceção que ele fez. Se o próximo presidente da República, seja ele quem for, recorrer ao Supremo para exigir ou pedir tratamento isonômico, ou seja, isonomia, olha, como o governo Lula teve uma liberalidade ali de poder colocar pessoas que vinham de entidades políticas no comando de estatais, eu queria também aqui, pelo menos nos meus próximos 4 anos aqui do meu mandato. O Supremo vai dizer o quê? Porque isso aqui é privilégio. A concessão ao governo atual do PT de manter, no entendimento agora que foi seguido pelos ministros ali na maioria ou a totalidade, eu não sei, que foi proposto pelo Toffoli, você faz-se uma exceção agora, uma exceção de interpretação constitucional. Não poderia estar todas essas palavras na mesma frase, mas sim, é uma exceção de interpretação constitucional. Mas se o governo, o próximo presidente pedir isonomia, o Supremo vai dizer o quê? Depende de quem pediu? Depende da capa do processo? Mas aí a Temis rasgou a venda dos olhos ali, né? Porque, convenhamos, isso é um malabarismo jurídico, hermenêutico, ou seja lá o que for que vocês gostem de chamar, mas, Paulo, eu não consegui imaginar que alguém chegaria a essa decisão na principal corte ou na mais alta corte de justiça do país. Bom, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, definiu uma data para deixar a política. A informação foi publicada pela revista Veja. Em um jantar com políticos na casa do ex-governador de São Paulo, João Dória, na noite de segunda-feira, o senador mineiro disse que não pretende se candidatar a novos cargos públicos a partir de 2026, seu último ano de mandato. Segundo a reportagem, o presidente do Senado disse ainda que o poder público é carente de homens públicos de bom senso que não aceitam ser guiados por extremismos e pela polarização. Consta, eu quero te ouvir, dá para acreditar aí no presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que diz que vai encerrar a carreira em 2026? Eu não sei qual é o acordão aí, mas isso é mais ou menos como eu dizer que desisti de disputar a NBA, né? Tudo bem que ele é hoje o presidente do Congresso, mas ele sabe, como todo o Brasil sabe, que ele não vence mais uma disputa nem para síndico de prédio, né? Então ele não tem a menor chance de continuar na política se houver alguma disputa fair, justa, transparente, né? Ele se queimou com o Brasil todo porque o Brasil já percebeu que ele é não só covarde, ele é cúmplice
do projeto de poder totalitário em curso, que quer censura, que quer o arbítrio supremo e por aí vai, né? Então, eu não sei qual é o acordão entre eles, se há algum ou não. Ele tem muitas atividades lucrativas para fazer na banca advocatícia dele e tudo mais, né? Mas o fato é que ele não venceria nenhuma eleição em Minas Gerais ou onde quer que seja, depois de tudo que ele vem fazendo contra o Brasil. Pois é, Paulo, quero te ouvir aqui e vou trazer aqui um trecho da declaração do Rodrigo Pacheco aí nessa reportagem da revista Veja, que disse o seguinte, aspas, o poder público é carente de homens públicos de bom senso que não aceitam ser guiados por extremismos ou pela polarização, fecho aspas aqui para o presidente do Senado, Paulo. O poder público também é carente de homens de coragem, de homens que tenham compromisso com os juramentos que fazem, porque quando a gente assume um mandato parlamentar, você faz um juramento à Constituição, né? Então também está faltando isso. Quanto à decisão do Rodrigo Pacheco, me parece que é uma decisão baseada numa leitura política sobre as suas possibilidades eleitorais. Não posso aqui entrar na cabeça do Rodrigo Pacheco, pode ser que ele decidiu, não quero mais, vou cuidar da minha família e dos meus negócios. Ok, mas digamos que ele quisesse continuar. Veja, ele disputar a presidência da República não vai conseguir, não tem viabilidade. Disputar a reeleição no Senado em Minas Gerais, muito difícil, o desgaste dele é enorme. Ele mesmo chegou a dizer que não conseguia mais comer um pão de queijo na rua, no seu estado. Então não pode. Se não pode disputar o Senado, que não é viável, também não é viável disputar o governo. E aí vai voltar a ser deputado, que ele já foi, então não dá para voltar. Ele já presidente do Senado e tal, resolveu parar. Às vezes não é uma decisão, é uma imposição da realidade. E aí, Piotr, você também acha que é uma imposição aí? Pacheco viu que está em baixa na popularidade, já resolveu dizer, olha, eu vou sair em 2026, antecipou? Acho que o Paulo Eduardo já resumiu a situação, né? O Constantino também tinha feito menção, a viabilidade política dele hoje é próxima de zero. Agora, não sei se ele está esperando uma vaga no Supremo, que possa vir a surgir, se ele está esperando alguma vaga num TCU da vida, ou sei lá, no STJ, essas coisas todas. Ele é advogado, ele conhece a lei. Tem uma coisa que é importante dizer, é que o Rodrigo Pacheco conhece bem a legislação. Eu conheci pessoas que o conhecem bem para perguntar justamente qual era a opinião que tinham antes de tudo isso, que ele é acusado de omissão e de forma muito clara, né? Aí ele diz que não, faltam homens que não queiram ficar... como é que é a frase, Paula? Repete para mim da questão da polarização. Que ele disse. Mas eu prefiro dizer que estar à frente do Congresso Nacional, estar à frente da presidência do Senado, requer coragem, e não é todo homem que tem essa coragem. Não basta ser competente na iniciativa privada para ser bom político, não. Essas coisas... Teve uma ideia muito falsa, uma bobagem que se disse, o sujeito é bom gestor, então ele vai para o setor público e vai ser bom gestor. Não, não funciona assim, porque na empresa dele, por maior que seja, ele tem o quê? Ele tem um conselho. Um presidente da República, um governador de estado, um prefeito, tem a Câmara, tem a Assembleia, e tem, no caso do presidente da República, tem o Congresso Nacional inteiro, são 81 senadores, 513 deputados. E uma decisão do setor público requer uma série de regras a serem cumpridas. Então, quer dizer, não é assim que a coisa funciona. Eu que vi, por exemplo, líderes políticos do porte de Mário Covas, de Severo Gomes, de Franco Montoro, de Ulisses Guimarães à frente da Constituinte. Você acha que o Pacheco tem alguma similaridade, por exemplo, com Ulisses Guimarães? Porque aquele era um momento difícil do país, como nós estamos vivendo agora. Aquele era um momento de transição política do país, e nós tivemos Ulisses Guimarães para lidar com tudo aquilo. Nesse momento, nós não temos líderes políticos na frente do Congresso, no comando do Congresso, para lidar com essa situação e, ao menos, defender as prerrogativas do Congresso Nacional. Defender o que a Constituição garante ao Congresso. Daí, acho que chegou à conclusão de que ele não é o homem certo para essa tarefa. Vou trazer aqui a frase, mais uma vez, Piotr, aspas aqui para Rodrigo Pacheco. O poder público é carente de homens públicos de bom senso que não aceitam ser guiados por extremismos e pela polarização.
A defesa do Congresso Nacional seria um extremismo? A defesa dos conceitos constitucionais que garantem as prerrogativas do Congresso Nacional seria um extremismo? Não, não seria. Não é polarização também. É só isso que a gente pediu do Rodrigo Pacheco. Ninguém pediu para ele abraçar um lado, se bem que, convenhamos, do ponto de vista hoje, ele é quase o líder do governo do Congresso, né? Porque o Senado tem sido extremamente amigável ao governo Lula. E deveria ser fiscalizador do governo, mais fiscalizador. Não é o que a gente viu. Tem várias interpretações nas entrelinhas Sim, aqui dessa claro. fala do Rodrigo Pacheco. Bom, em Brasília, nessa quinta-feira, o Congresso adiou pela terceira vez a análise de 2 vetos presidenciais de Lula. Um deles diz respeito à saída temporária de presos para visitar os familiares. Já o segundo veto trata das emendas de comissões no orçamento de 2024. No mês passado, o governo, temendo uma derrota, conseguiu adiar por 2 vezes a análise dos vetos. O adiamento foi fechado depois de um acordo com a oposição que tentava adiar a análise do veto do ex-presidente Jair Bolsonaro de 2021, que revogou a Lei de Segurança Nacional e criminalizou ações contra o Estado Democrático de Direito. Com isso, a apreciação desses trechos deve ficar só para o dia 28 de maio, véspera do feriado de Corpus Christi. Paulo, mais uma vez, empurraram aí para frente a análise desses vetos, né? Terceira vez que o Congresso empurra para frente, aí agora véspera de feriado, será que vai sair dessa vez? Paula, isso é até normal no jogo ali do Congresso, tá? Veja que há uma matéria que é de interesse da oposição, que são vetos do então presidente Jair Bolsonaro ainda, numa matéria que é super importante, sobretudo para essa questão de liberdade, segurança jurídica e tal, que era a respeito da Lei de Segurança Nacional, da defesa da democracia, não me lembro qual foi o nome que deram para aquilo lá agora. Então é preciso ganhar tempo, construir ali viabilidade para poder preservar aquilo que se quer preservar e avançar no que se quer avançar, tá? A análise dos vetos, elas às vezes atrasam, né? Vem em conjunto e então gera essas coisas. Tem que analisar direitinho aquela lista que eles enviam para você não, daqui a pouco, atropelar uma matéria que é super importante, né? Então a oposição tem interesse, o governo jogou bem com isso, porque vai expor a sua fraqueza quando for analisar o veto à lei das saidinhas. O governo vai perder, não tem como o governo vencer, então jogou desta forma, mas isso vai acabar se acertando, não tem como segurar por muito tempo também, e o governo vai sofrer uma derrota, felizmente, nessa questão das saidinhas. E antes da tragédia, o Rio Grande do Sul acumulou mais de 100 bilhões de reais em dívidas. O Estado, sob regime de recuperação fiscal desde 2022, tem classificação de capacidade de pagamento considerada a pior pelo Tesouro Nacional. Reformas administrativas recentes buscaram conter despesas, mas o Estado ainda lida com desafios estruturais. O governo federal suspendeu temporariamente o pagamento da dívida do Estado devido às chuvas, enquanto medidas legislativas flexibilizam as metas fiscais para permitir investimentos emergenciais. Eu vou dar novamente as boas-vindas. Muito boa noite, Alexandre Garcia, hoje conosco nesta sexta-feira. Alexandre, quero destacar também o seu texto dessa semana da Revista Oeste, que, claro, também trata das enchentes no Sul e chama atenção aí para a falta de planejamento, né? A falta de planos preventivos do poder público para, pelo menos, tentar minimizar tragédias como essa que a gente está acompanhando aí no Rio Grande do Sul. A gente está aqui colocando na tela, então, o texto de Alexandre Garcia dessa edição, A Virtude da Prevenção. Muito boa noite, Alexandre, seja bem-vindo. O Paulo também, lá em Curitiba, o Paulo Eduardo. Olha, antes de mais nada, eu queria me apresentar. Eu morei na margem esquerda do Rio Jacuí, morei na margem esquerda do Rio Taquari e morei na margem direita do Rio Taquari. E hoje eu recebi as fotos das casas em que eu morei, em que nós moramos, minha família, em Estrela e Lajeado, todas embaixo d'água. A casa em que eu morei Encantado também, a ponte em que eu passei, pela qual passei 100 vezes
no Rio Forqueta caiu. Então, o que eu vou falar também, né, tem uma certa emoção, porque eu queria me reportar. A Ana Paula falou sobre a retirada de Dunquerque. E o Piotr também lembrou uma frase do Sangue, Suor e Lágrimas, mas eu queria lembrar outra frase. Durante a retirada de Dunquerque, de Winston Churchill: não se ganham guerras com retiradas, com resgates. Eu acho que o resgate que está sendo feito no Rio Grande do Sul é memorável, é dramático, é uma demonstração de humanitarismo e também vai mostrar uma tragédia como nunca no Rio Grande do Sul. Mas isso poderia ter sido, não evitado totalmente, mas abrandado. Eu estou mostrando no meu artigo, que já existia, desde 10 de abril de 2012, a lei número 12.608 do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. E aí eu pergunto, foi feita alguma proteção? Alguma prevenção? Identificou-se os lugares que ficam alagados? Identificou-se, sobretudo, os lugares em que há correntezas de água, que é o que mata, né? Por acaso se fez dragagem nos rios, Rio Taquari e Jacuí, por exemplo, se fez dragagem para tirar a sujeira da calha do rio e evitar que ele extravase, que ele saia da calha com tanta água. O meio de diferença que deu em Porto Alegre não é para essas bobagens aí de aquecimento global, não sei o quê. Em 1941 deu uma diferença de meio metro. 1941. Esse meio metro é por causa do assoreamento dos rios. A sujeira, o lixo, o esgoto e o que as águas levam das ribanceiras, das encostas e se deposita no leito dos rios. Todo mundo sabe que se tiver um copo d'água que ainda tem 2 dedos para transbordar, se a gente jogar areia dentro dele, ele vai transbordar, né? Então, eu pergunto, fizeram dragagem? 12 anos, faz 12 anos que existe o Plano Nacional de Prevenção e Defesa Civil, Proteção e Defesa Civil. Tem até um Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, um monte de gente, de burocratas que estão fazendo planos, 12 anos. Fizeram alguma coisa, alguma ação? Então, como disse Churchill, né, não basta o resgate. Tem que prevenir ou não ganha guerra, porque virá outro oceano de nuvens úmidas da Amazônia que vai se chocar em cima do Rio Grande do Sul, como sempre, com ar frio da Patagônia. E vai acontecer isso. Se as leis municipais permitirem, darem o habite-se para as pessoas construírem nos baixios e a dragagem dos rios. É isso que vai acontecer. É revoltante, porque nós não sabemos ainda o tamanho da tragédia. O número de mortos certamente vai ser o dobro do que a gente conhece, né? Basta ver as pessoas desaparecidas. E o número de milhares. E a gente não conta o que se perdeu do patrimônio, principalmente das famílias. E perderam tudo. Agora a pauta é economia. A inflação no Brasil acelerou no mês passado. Segundo dados divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira, o IPCA subiu 0,38% em abril. O índice é 0,22 ponto percentual maior do que o registrado em março, de 0,16%. De acordo com o IBGE, dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 7 tiveram alta em abril. Os grupos que mais pesaram foram saúde e cuidados pessoais, com alta de 1,16%, e alimentação e bebidas, com 0,70%. Em meio ao cenário de alta da inflação nessa semana,
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, revelou que o presidente Lula telefona para saber o preço das coisas. A declaração foi dada em entrevista ao programa Bom Dia Ministro, transmitido pela EBC. E sei do compromisso do presidente Lula com o combate à inflação. Ele sabe o que a inflação significa na vida das pessoas. Ele liga para mim para perguntar coisas do tipo o preço disso, o preço daquilo. Ontem mesmo ele estava aqui falando do preço do arroz, da determinação que ele deu para verificar o caso de importar arroz. Nesta semana, Lula admitiu que o preço dos alimentos está alto. Eu ando meio puto da vida, porque esses dias eu vi na prateleira do supermercado o pacote de 5 quilos de arroz a R$33. Eu falei, não é normal. O povo pobre não pode pagar R$33 num pacote de 5 quilos de arroz. Hoje, estamos mandando uma medida provisória para o companheiro Lira colocar em votação, que a gente vai ter que importar arroz da Bolívia, do Paraguai, do Uruguai, da Argentina, para a gente baratear o preço do arroz e do feijão nesse país. Bom, Piotr, a inflação no Brasil aí acelerou no mês de abril e a gente acabou de acompanhar aqui a declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, admitindo que o presidente da República não tem nem ideia do preço dos alimentos, liga para o ministro para saber o preço do arroz, do feijão. Essa é a situação. Isso me remete a um debate eleitoral, se não me engano, o então apresentador, âncora, o jornalista Boris Casoy perguntou ao candidato Eduardo Suplicy quanto custava, se não me falha a memória, o litro de leite. E o Suplicy não sabia a resposta e aquilo custou caro a ele. Ou seja, é esse distanciamento dos palácios de Brasília, né? Os palácios não tem problema, são obras bonitas, enfim, mas quando você se distancia da realidade, eu vou contar uma história rápida aqui. Eu conheci bem o governador Mário Covas. No dia em que houve o velório do então ex-governador Franco Montoro, foi no Palácio dos Bandeirantes, eu era um jovem repórter, fiquei lá a madrugada toda. E o governador Mário Covas desceu lá para falar, eu o conhecia, eu tinha sido apresentado ali por um diretor de jornalismo, que era amigo pessoal dele, há tempos antes, né? E eu perguntei a ele por que ele descia do palácio para bater boca com manifestante na porta do Palácio dos Bandeirantes, na grade do Palácio dos Bandeirantes, que é a sede do governo de São Paulo e também sede administrativa, a casa do governador é sede administrativa. Ele falou, porque quem tem que dizer não sou eu. O Estado estava num momento muito difícil de contas públicas, quebrado pelas gestões de Orestes Quercia e também de Fleury. E ele me contou uma história que falou, olha, viver num palácio, se você não tomar cuidado, você esquece o que é uma maçaneta, porque tem sempre alguém abrindo a porta para você. Claro que era uma figura de linguagem ali, uma história, para ele dizer que ele precisava falar com o povo. O governador Covas tinha uma mania, à época, isso quem me contou foi o segurança dele, de pegar o carro próprio e almoçar com a dona Lila no centro da cidade de São Paulo, sem a segurança. Ele tentou e entrou, apesar de levar cadeirada na cabeça, na sede da Secretaria de Segurança, que fica na Praça da República. Porque ele falou, não, essa porta tem que estar aberta. Era uma manifestação de professores completamente desconectados com que a educação ali. Este é um outro caso. Quando o ministro Haddad vem e diz assim, o presidente Lula me liga para saber qual é o preço do arroz, ele conhece a internet? Ele conhece, sei lá, esses aplicativos de entrega? Acontece que o presidente Lula está desconectado, inclusive do Brasil, mas não é da realidade de preço dos alimentos. Ele deveria saber que, por exemplo, acho que arroz deve pagar em torno de 17% de imposto. Bom, então vamos lá, vamos trabalhar na questão fiscal. Mas para reduzir imposto precisa reduzir o tamanho do gasto do governo, que ele aumentou em 1 trilhão só nos primeiros 14 meses de gestão dele, superando inclusive Dilma Rousseff. Essas coisas têm interligação, elas não são isoladas umas das outras. Aí o que o ministro Haddad quis dizer assim, o presidente Lula é preocupado e me liga para saber o preço de arroz, era essa a intenção dele? Esse pessoal está com um problema de comunicação mesmo. Mas a comunicação é só a mostra, é só o desvendar do despreparo e da desconexão desse governo com a realidade brasileira. Os alimentos estão pressionando a inflação faz muito tempo. Agora o presidente Lula ficou sabendo. Ufa, meu Deus, agora sim que a coisa vai.
Era o preço do pãozinho que o Era do Boris... pãozinho? Do pãozinho. Bom, O eu me Boris lembro- perguntou ao Suplicy, Piotr. Alexandre. Olha, eu estava pensando, o Piotr lembrou do governador, eu lembro do ministro Jair Soares, que foi governador. Quando era ministro de couro, uma boina, ia para a fila da Previdência, ia para a fila do SUS também, dos hospitais, para saber o que estava acontecendo. O Piotr lembrou que hoje a gente entra na internet, mas eu gostaria de ver o Lula ou a primeira-dama no supermercado, né, ouvindo as pessoas que estão lá reclamando dos preços nas prateleiras. Então, seria ótimo. Para eles, seria muito bom esse contato com o povo, né? Uma queda na realidade, um mergulho na realidade para saber dos preços, porque o Copom sabe disso. Tanto que o Copom reduziu, foi apertado, foi 5-4, mas reduziu de meio para metade do meio a queda do juro, porque há essa pressão da inflação que tira dinheiro de todo mundo. E temos agora, para somar, a crise. E ele ficou sabendo que os 5 quilos de arroz custam R$33, então tem que importar da Bolívia, não sei mais onde. O Alexandre Velho, que é o presidente da Associação de todos os produtores de arroz do Rio Grande do Sul, grande produtor de arroz. A minha cidade é a capital do arroz, não sei se ainda é. Não precisa, tem arroz suficiente. Teve a cheia, mas já colheram 87%, 83% da safra que foi colhido. E o arroz gosta de água também, né? É uma gramínea que adora água. O arroz do Rio Grande do Sul não é o arroz do sequeiro como Goiás, né? É o arroz irrigado. Então, é tudo propaganda, é conversa. Nesse caso aí da enchente, o governo estava querendo fazer propaganda com a enchente, como tentou fazer em setembro. Não consegue, aí vem a crítica e chama a polícia. Resumir. Bom, falando em arroz, a Federação Nacional dos Produtores de Arroz publicou uma nota para dizer que os brasileiros não devem se preocupar com a falta de arroz nas prateleiras depois das enchentes do Rio Grande do Sul. O estado é o maior produtor de arroz do país, com 70% da produção nacional. Nesta semana, usuários das redes sociais compartilharam avisos de mercados que estariam limitado a quantidade do produto que pode ser comprado pelos clientes. Na quinta-feira, o grupo Pão de Açúcar anunciou a limitação na compra de alimentos básicos. Além do arroz, a rede limitará a compra de feijão, leite e óleo de soja em supermercados de todo o país. De acordo com a instituição, o objetivo é garantir o acesso contínuo da população brasileira a produtos essenciais. Pelas novas regras, cada cliente poderá adquirir até 2 unidades de pacotes de arroz de 5 quilos, 4 pacotes de feijão, 6 unidades de garrafas de óleo de soja e 24 litros de leite. Paulo, Alexandre comentava justamente sobre essa questão do arroz, né? O Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz, responsável por 70% da produção nacional. E aqui a Federação Nacional dos Produtores de Arroz emite uma nota, então, dizendo que não vai faltar arroz na mesa dos brasileiros. Eu espero que a federação tenha razão e que a nota não seja um comunicado, uma propaganda, e seja uma informação real, de que a produção ela é suficiente. O Alexandre trouxe um dado interessante: 87% da produção no Rio Grande do Sul já havia sido estocada, então isso ameniza muitas coisas. É claro que vai haver, certamente, por parte da população, uma percepção de desabastecimento, especialmente no Rio Grande do Sul, por conta também da logística que foi comprometida. Esses alimentos não brotam na prateleira do supermercado, precisa chegar até lá. E se as vias de acesso estão bloqueadas, foram danificadas, se não há aeroportos, portos, estradas para transportes em grande quantidade, é claro que há aí
um desequilíbrio, então você tem percepção de desabastecimento e também até de aceleração de inflação em determinados casos. Mas, né, isso não chega a ser, pelo que diz a Federação dos Produtores de Arroz, um problema estrutural que vai deixar o país desabastecido. Mas eu quero observar também sobre a fala do Lula, né, que disse que vai fazer o MP, né, para o companheiro Lira, votar lá na Câmara sobre importação de arroz, de feijão e tal, para evitar desabastecimento e inflação. Olha, que interessante, hein? O Lula está com quase 80 anos, eu imagino. É a terceira vez que ele é presidente da República. Ele está no debate público desde o final da década de 70, né? Ou antes. Ele descobriu a lei da oferta e procura. Olha que evolução. Um aprendizado um tanto lento, mas uma hora é bom aprender. Ele aprendeu que se oferecer produto, o preço desse produto tende a não subir, né? Porque há um equilíbrio entre quem quer vender e quantas pessoas querem comprar. Pô, parabéns, Lula, é uma evolução. É raro ver isso no PT, viu? Normalmente a turma do PT já quer meter uma tabela, tipo Sunab, sarnezão na veia, né? Porque diz que o empresário está explorando, né, o pobre coitado e tal, né? Houve aí já uma evolução do Lula. Agora, ele precisa evoluir em outros pontos também. O ponto como responsabilidade fiscal. Uma das coisas que torna os preços das coisas caras no Brasil é a quantidade de impostos que há, porque precisa financiar o Estado. Um Estado que precisa rolar uma dívida o tempo inteiro, porque gasta mais do que arrecada, então ele tem que pagar caro no crédito que toma, fazendo com que os juros sejam pressionados no mercado e fique caro para todo mundo. Mas isso o Lula não aprendeu ainda. Veja como é que eles fazem com o Roberto Campos Neto, do Banco Central, o tiroteio que eles deflagram contra ele toda semana. Mas o Lula está na terceira gestão à frente do Brasil, aprendeu sobre a lei de oferta e procura, talvez na oitava presidência dele ele vai entender um pouco sobre responsabilidade fiscal. Há esperança. Ô, Ana, o que te parece essa declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, aí, que admitiu que o Lula liga para ele para pedir o preço das coisas, o presidente da República não tem ideia do preço aí dos itens de uma cesta básica? Paula, ele não tem ideia do que está acontecendo no Sul. No Sul, ele deveria estar no Sul o tempo todo, 24 horas, lá no Sul, agora, acompanhando com as pessoas, ouvindo, abraçando. Ele não sabe o que está acontecendo, a dimensão da tragédia, porque ele não está lá. Ele é avisado, né? É brifado, para usar um termo aí das reuniões. Ele é brifado por quem? Porque até agora, se você pega esse vídeo dele, parece que ele está numa campanha. Parece que ele nem é presidente, nem foi eleito ainda. Parece uma campanha normal, aos berros. Ele não sai do palanque político, Paula, não desce. Ele não desce. Até agora, desde a própria campanha eleitoral, em 2022, até hoje, né? Que dia é hoje? 10 de maio, não há um plano de governo. Não apresentou plano de governo, não apresentou ministérios na campanha, não apresentou depois que ele foi eleito presidente, não fez absolutamente nada desde o dia 1º de janeiro, só viajando o mundo e aumentando ministérios. Fomos de 23, 24 para 39 secretarias e uma sanha arrecadatória absurda. Então, assim, ele dizer R$33, né, no pacote de arroz, o problema é que dá até medo, né, quando ele fala. Eu confesso que eu acho que o Paulo ele está muito positivo, achando que o Lula, agora com quase 80 anos, aprendeu o que de fato rege as economias mundiais. Eu acho que não. Eu tenho medo de todas as canetadas dele, principalmente quando elas são referentes à economia, porque a gente sabe que qualquer intervenção estatal na economia é uma bola de neve
grande, longa, um efeito dominó grande, longo, e nesse caminho dessa bola de neve, desse efeito dominó, o mais prejudicado é o consumidor, é o cidadão, é quem paga os impostos em dia. Então, Paula, que bom, né, que o Alexandre disse, e que nós vimos aqui também, que o arroz, a produção do arroz do Sul já foi colhida, mas e agora? E olhando para frente, é a maravilha do artigo do Alexandre Garcia. E a prevenção, e o para frente, né? Nós vamos ter que... Como vamos contornar essa bola de neve agora? Porque o Lula, ele pensa 24 horas, 48 horas, ele não pensa para frente. Porque se ele pensasse, ele apoiaria o livre mercado, ele apoiaria a iniciativa privada, ele não demonizaria a iniciativa privada, os empreendedores, ele não demonizaria o agronegócio no Brasil. E está na hora dele descer do palanque, né, Paulo? Ninguém aguenta mais esses discursos de campanha política de 1980. Hoje, em Brasília, o advogado-geral da União, Jorge Messias, se reuniu com integrantes do governo e com representantes das plataformas digitais. Messias apresentou um protocolo de intenções para combater a disseminação de notícias falsas sobre as chuvas no Rio Grande do Sul. Participaram da reunião as plataformas Google, LinkedIn, YouTube, TikTok, Meta, Quai, Technology, Spotify. A representante do X, antigo Twitter, participou de forma remota, mas não se manifestou. Ana, é isso, né? Mais um descolamento agora em Brasília, né? O advogado-geral da União, Jorge Messias, no meio dessa tragédia de pessoas morrendo no Rio Grande do Sul. E tá aí, a gente exibe uma foto na tela dele reunindo aí representantes das plataformas digitais para discutir o combate à disseminação de notícias falsas. Essa imagem diz muito. Prioridades, né, Paula, desse governo, prioridades. E se a representante do X no Brasil, se ela escolheu fazer a reunião de maneira remota, com medo, né, de qualquer prisão aí preventiva, eu não a condeno, porque hoje é isso, né? Prende um aqui, prende outro ali, pesca probatória aqui, outra carteira de vacinação ali, é o Felipe Martins, que está preso até hoje, depois que já provou a sua inocência, que não saiu do Brasil. Motivo, né, a ordem de prisão que foi assinada pelo Alexandre de Moraes foi exatamente embasada nesse princípio de que ele teria saído do Brasil, ele já provou que não saiu, continua preso desde o dia 8 de fevereiro, então, prioridades, né? É um governo que não está preocupado com o seu povo, com a sua economia, e agora mostra, né, principalmente depois dessa entrevista que exibimos, que não está preocupado com o seu povo. É um governo que não desceu do palanque político. É um governo que está de mãos dadas com Hamas, grupo terrorista que degola bebês, que está de mãos dadas com o Irã, com Hezbollah, com ditaduras pelo mundo, Nicarágua, Cuba, Venezuela, ditadores africanos. Então, como esse governo que anda de mãos dadas com ditaduras e regimes totalitários vai se preocupar com o Brasil? Eles vão se preocupar com a verdade que está sendo divulgada e que precisa ser colocada na caixinha de fake news para que ela não siga o seu caminho de informação. Eu fico pensando, Paula, se não fosse o X, se não fossem as redes sociais, os aplicativos de mensagem, o que seria do povo gaúcho hoje? Porque muita denúncia, muito desmando, muitos pedidos de ajuda, pedidos de resgate, doações, tudo está acontecendo pelas redes sociais. E, no entanto, eles querem exatamente amordaçar as redes sociais para que uma voz fale pelo Brasil, a voz mentirosa e persecutória deste governo corrupto. E também nesta sexta-feira, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência, chefiada pelo ministro Paulo Pimenta,
pediu à Advocacia Geral da União e à Polícia Federal que investigue 2 médicos por suspeita de divulgarem fake news sobre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A médica dermatologista Roberta Zaffari e o médico Vitor Sorrentino disseram nas redes sociais que a Anvisa estaria dificultando o envio de medicamentos obtidos por meio de doação para os atingidos pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Em suas publicações, os profissionais da saúde disseram que colegas médicos conseguiram aviões privados para transportarem os donativos, mas a burocracia da Anvisa estaria impedindo o envio desses medicamentos. Em nota, a Anvisa diz que não fez nenhuma restrição ao transporte de medicamentos destinados ao Rio Grande do Sul. A agência diz ainda que está cumprindo com o seu compromisso de trabalhar em prol da segurança sanitária e que acompanha a situação emergencial de perto, em contato com as autoridades federais, estaduais e municipais. Alexandre, quero te ouvir, mas se me permite antes, eu vou só pedir para a gente exibir na tela, um pouquinho antes do programa começar, conversava com uma médica que criou um grupo de vários médicos voluntários em todo o Brasil que estão fazendo atendimento médico gratuito à população do Rio Grande do Sul, de teleconsultas. E algo que ela me relatou que achei interessante, chama a atenção, né, que a maior parte das queixas nesse momento é relacionada às queixas psiquiátricas ou psicológicas. Muita gente com estresse pós-traumático, muita gente com ansiedade, com depressão, claro, no momento de desespero, no momento dessa tragédia, tem muita queixa nesse sentido e muita gente precisando de atendimento médico nesse momento. Então tá aí SOS Saúde Rio Grande do Sul, é um grupo de médicos do Brasil inteiro, de maneira voluntária, que está então se disponibilizando a atender a população do Rio Grande do Sul nesse momento. Alexandre. Eu creio que são mais de 200 médicos já nesse grupo, né? Uma coisa maravilhosa, né? Mais uma vez, né? Porque durante a Covid eles estavam salvando vidas, tratando as pessoas, enquanto tinha muita gente dizendo que não existia tratamento e agora essas coisas vêm às claras. Paula, anos que em 34 cidades universitárias da Alemanha, os nazistas universitários queimaram livros, alegando que eram contra as ideias religiosas. 91 anos ontem. E hoje há essa reunião em Brasília. As nazistas do Dr. Goebbels. Queimem os livros, queimem as redes sociais, que estão ajudando a salvar vidas. Deviam agradecer, olha, diante da incompetência do Estado, de rapidez, né, de falta de rapidez, o voluntário, o humanitarismo das pessoas deviam agradecer, porque nunca as pessoas conseguiam isso. Se fosse na enchente de 41, se as redes telefônicas estivessem inundadas, os postes no chão, não haveria comunicação. Hoje há comunicação via satélite, via Starlink, via todos os meios, mas estão contra, porque tem crítica, porque querem a propaganda, querem elogio. Ora, elogio, os áulicos da corte fazem os elogios o dia inteiro, como lembrou o Piotr, nem deixam o governador segurar a maçaneta da porta, né? Elogio, quem elogia é o áulico da corte, né? Agora, a população tem o direito, não é só o direito, né? É um direito fundamental, constitucional. Está no inciso 4º do artigo 5º da Constituição, que é a cláusula pétrea, e está no artigo 220 da Constituição. Então, quem se sentir atingido por alguma coisa, recorra ao judiciário por calúnia, injúria ou difamação. Não precisa de intermediários no governo para ameaçar com polícia. Meu Deus, mas isso é ideia de 91 anos atrás. Meu Deus do céu. E nesta sexta-feira, em um evento de entrega de moradias do Minha Casa Minha Vida, em Alagoas, Lula revelou a pergunta que fez a uma mulher beneficiária do programa e mãe de 5 filhos. Mas quando eu entrego a chave para uma pessoa,
Aquela menina que tem um monte de filho, ela tem 5 filhos. Eu falei, companheira, quando é que vai fechar a porteira, companheira? Não pode mais ter filho. Ela já tem 5, ela tem 27 anos de idade. 27. Então eu falei, é preciso você se cuidar. Porque na hora que o filho nasce, é preciso saber como é que a gente vai cuidar. E nem sempre o Estado cuida. Nem sempre a religião cuida. Quem tem que cuidar é o pai e a mãe. Piotr, é uma sucessão de declarações infelizes aí a respeito das mulheres. Ontem ainda comentamos ele falando da máquina de lavar roupas, que era importante para as mulheres. Falamos também em março, num evento que ele disse que era importante as mulheres ganharem o próprio dinheiro, porque assim elas poderiam comprar batom e calcinha. E agora aí mais uma declaração dessas num evento lá em Alagoas, para lançar aí o Minha Casa Minha Vida, falando aí sobre mulheres e procriação. Ele está querendo falar de planejamento familiar. Acho que, suponho, seja essa a ideia do presidente da República. Presidente, o que o seu governo, os 2 primeiros, o da sua companheira Dilma Rousseff, agora o seu, tem feito, sobretudo na área da educação? Porque planejamento familiar é uma decisão pessoal. Agora, só é uma decisão pessoal competente quando a pessoa tem realmente todas as informações para poder tomar uma decisão. Aí ela vai ter 1 filho, não vai ter filho, vai ter 2, vai ter 3, obviamente com o que ela julgar que pode ou deve fazer. Não é fechando a porteira, abrindo a porteira, eu não sei bem o que o senhor quer dizer com isso, mas vamos lá. Presidente, isso aí chama-se educação, presidente. Educação contínua, de excelente qualidade, sem ficar discutindo questões aí de costumes. Não, vamos falar a verdade. As pessoas aprendem, presidente. Se o senhor conversar com elas de verdade, com honestidade intelectual, com seriedade, elas aprendem, presidente. Todo mundo passou pela escola, ninguém chega culto na escola. Ninguém chega preparado na escola, chega sim, com um mínimo de educação para respeitar o professor. Bom, pelo menos deveria, porque isso aí é uma coisa que tem que vir de casa. Não é professor que tem que educar sobre modos. Não, isso é pai e mãe. Mas aí precisa manter a estrutura familiar, né, presidente? Precisa defender a estrutura familiar. Não acabar com a estrutura familiar. Ou ficar defendendo grupos que querem acabar com a estrutura familiar porque isso dá voto. Porque importa, seja voto de quem, o senhor está interessado. Mas a questão não é essa, presidente. Não é reforçar a educação, senhor presidente. Educação de verdade. Tem que melhorar saneamento, presidente. No começo do seu governo, o senhor quis tentar mexer na lei de saneamento. A lei de saneamento foi aprovada pelo Congresso Nacional. Com saneamento as pessoas vivem melhor, as crianças não perdem dia de escola. Tudo isso está em estudo, presidente. Está muito claro, ninguém vai questionar mais isso, porque isso já é fato comprovado. Comprovado por análise, inclusive do próprio governo. É só cruzar os dados do SUS com dados, por exemplo, de frequência escolar. Dá uma olhadinha do saneamento naquela região, você vai descobrir aquela criança que não foi à escola, de repente pode ser alguém que o senhor está chamando aí que a companheira precisa fechar a porteira, que eu também não sei exatamente o que o senhor quer dizer com isso. E vou me permitir aqui não querer ir muito além. Paulo. Esse é o Lula raiz. Nós falamos sobre isso ontem. O Lula, dessa visão dele bruta, né? Uma visão grotesca até das pessoas, porteira, fechar fábrica, como é que é? Fábrica de crianças, no caso, né? A máquina de lavar roupa, enfim, é um homem muito distante do líder que a militância e a intelectualidade da academia e da imprensa desenham. E ele não está se revelando assim agora, não é? É que agora nós temos os meios de destacar o que ele faz e o que ele fala. Porque antes isso era restrito ao pessoal aí, né, do gatekeeper, né? E então o Lula real não chegava às pessoas, chegava só o Lulinha fabricado, e mesmo assim escapou muita bobagem, né? Quem não se lembra da fala sobre Pelotas, enfim, há muitas outras, né? Inclusive, quando ele dizia que era contra o Bolsa Escola,
os programas de transferência de renda do governo Fernando Henrique, porque senão o pobre não ia plantar macaxeira, ia ficar vagabundo. Ele falava essas coisas, né? Bem diferente desse entusiasta de tudo que é transferência de renda, Estado e tal. Falar em planejamento familiar, em educação, o Piotr colocou muito bem, vocês não conseguem fazer. Eles conseguem falar em matar bebês, aí eles são bons. Aí tem uma obsessão por matar bebê, que é uma beleza. Amparar as mães, estruturar, ajudar com isso, não. Aí o governo do PT não serve fazer. No governo da companheira Dilma, aquela que foi inventada pelo Luiz Inácio, tinha uma senhora, Eleonora Menicus, que ela escrevia sobre a beleza de ver um feto ser sugado num aborto por sucção, né? Então, os valores para essa gente é algo absolutamente desconexo com o que se desenha. Por isso que muitas pessoas ficam espantadas com o que o Lula está falando aí. Esse é o Lula raiz, né? Esse é o Lula de verdade. E sobre fechar, fechar a porteira, que o Lula fala, está na hora dele fechar a porteira das besteiras que ele liberou desse governo dele, falar e fazer. E nesta sexta-feira, Arthur Lira, presidente da Câmara, foi alvo de vaias ao lado de Lula durante um evento em Maceió, reduto eleitoral do deputado. Arthur Lira se irritou com a plateia. Arthur Lira. Falando da felicidade e da satisfação, presidente, é porque no dia de ontem, lá no Canal do Sertão, acompanhando a sua comitiva, um dia muito difícil, o meu pai, que muitos aplaudem e muitos vaiam, mas eu duvido que um morador que vai ser atendido por essas casas esteja vaiando hoje. Isso é uma falta de respeito. Isso é uma falta de respeito. Bom, depois da reação negativa do público, Lula chegou a defender aí Arthur Lira. Mas a gente precisa apenas aprender a respeitar quando o ato é institucional. Um ato institucional não tem cor partidária, porque senão fica difícil para um presidente da República viajar para inaugurar coisa, porque as pessoas que vêm aqui são convidadas por nós. E ninguém leva ninguém na sua casa para ser vaiado, para ser maltratado. É apenas uma questão de comportamento que me incomoda muito. Pois é, Alexandre, no meio dessa tragédia que vive o Rio Grande do Sul, o presidente da República teve a ideia, então, de viajar para Alagoas para inaugurar aí 914 unidades habitacionais aí do programa Minha Casa Minha Vida em Maceió, e acompanhamos aí as vaias ao presidente da Câmara, Arthur Lira, e Lula saiu em defesa aí do presidente da Câmara. E ele acabou de dizer que se vaiar de novo ele não vem mais, que ele não quer mais saber de vaia, porque senão, né, explicou para as pessoas entendem o que é abrir a porteira ou fechar a porteira, mas não entendem o que é institucional. Sendo institucional, não pode vaiar. E segundo Arthur Lira, a medição, a medida de aplaudir ou não é da casa. Mas quem foi que deu casa? Foi o pai dele? Foi ele? Não. Foi o contribuinte brasileiro que pagou a casa, né? Tem que ficar claro isso. Agora, ainda sobre a porteira, eu queria lembrar que o presidente Lula estava em boa companhia, uma companhia nobre. O príncipe Philip, quando soube que cada casal tinha 5 filhos, ele disse claramente no microfone: vocês estão loucos, não? Are you crazy? Disse isso. Pois é. Agora, tem outra coisa que eu acho que estão esquecendo. A esquerda deve estar furiosa com essa frase do Lula, e o PT também. Porque para a esquerda e o PT, quem cuida das crianças é o Estado, e não o pai e a mãe. E o Lula disse que quem cuida não é o Estado, é o pai e a mãe. E aí, isso, quem dá a educação é o pai e a mãe. Lá, a professora militante da escola tem que dar ensino de matemática, de ciências, de línguas.
não tem que educar. Quem tem que educar é o pai e a mãe. Nos princípios, né, da família, nos princípios, enfim, do pai e da mãe, que tem toda... Não é o Estado que deve se meter. E o Lula disse isso. Acabamos de ouvir. É isso. Ana, dá para a gente juntar aí esses dois fatos que a gente trouxe aqui. Lula, primeiro aquela declaração ali sobre planejamento familiar, com uma beneficiária aí do programa Minha Casa Minha Vida, e agora as vaias aí em direção ao presidente da Câmara, Arthur Lira, nesse evento em Alagoas. Esse ponto que o Alexandre trouxe é absolutamente brilhante, né? Eles que falam que os filhos, né, o Estado que tem que criar os filhos são da sociedade. Agora o Lula se contradiz e não, os filhos são da família. Vamos conversar então sobre homeschooling? Vamos conversar então sobre a doutrinação, deixar a doutrinação nas escolas, fora das escolas e das cabeças dos nossos filhos e adolescentes? Agora, Paula, de fome o Lula não morre, né? Porque ele come absolutamente todos os S's de qualquer frase, de qualquer palavra no plural. 5 filhos para lá e as coisas para cá, é inacreditável. Ele está falando em abrir porteira. O que de fato ele abriu a porteira foi do dinheiro ali jorrando em emendas parlamentares num ano importante para as eleições municipais. E foi inaugurar, né? Estamos aqui inaugurando coisas. O senhor não tinha que estar inaugurando nada, Lula. O senhor tinha que estar no Sul, lá no Sul. O senhor tinha que estar dentro de um gabinete emergencial da União, do Estado Federal, da presidência, no Rio Grande do Sul. O senhor não tem que estar inaugurando nada. É ano eleitoral? É. Mas o Sul está diante de uma das maiores tragédias do Brasil, não apenas do Estado. E é lá que o senhor tinha que estar. Vaia, tinha que vaiar mesmo. E alguém devia falar, o senhor devia estar no Sul. Ato institucional. Faça algum ato institucional, como presidente da República, representante do Executivo, no Rio Grande do Sul, dando as caras lá e ficando lá, como líderes aptos para o cargo de comandante do Executivo, Commander-in-Chief, né, como os americanos falam aqui. Mostre que o senhor está segurando esse leme. Mas não, é a politicagem, né? Paula, é o jeito dele, né? Cervejinha, vou resolver a guerra da Ucrânia com uma cervejinha entre a Ucrânia, sentar aqui, manda lá, fala lá com o Hamas para liberar o pessoal. Mulher precisa de dinheiro para comprar batom e calcinha e acha que isso é legal, que isso é cool. Paula, para finalizar, essa conta disso que a gente está vendo, esse desgoverno, esse eterno palanque político, também está na conta de conservadores, de liberais, daqueles que não, por nojinho estético ao presidente Bolsonaro, assinaram cartinha pela democracia no Brasil. Essa conta é de vocês, essa conta é do senhor Armínio Fraga, por exemplo, que de maneira convicta disse: vou votar no Lula, e que pouquíssimo tempo depois disse: votei, mas agora eu estou com medo. Essa conta nós não vamos esquecer, o Brasil não vai esquecer. E preparem-se, porque até o final deste mandato, este presidente não vai descer do palanque político. Se é a tragédia no Sul ou qualquer outra necessidade nesse Brasil inteiro, vai ser o povo pelo povo. Esse governo não vai fazer nada por nós. Ana, deixa eu aproveitar o assunto para te pedir para ler um trechinho do texto do J.R. Guzzo, porque ele fala brilhantemente aí mais um texto de J.R. Guzzo sobre esse governo Lula. Vamos dar uma olhadinha na tela aqui, nós temos para exibir. Vamos lá, aí, vou até pegar meus óculos aqui. Pronto. O governo não pensa mais, né? O título do
artigo do nosso mestre Guzzo. Vamos lá. É esse o presidente que o Brasil tem hoje, num dos momentos em que mais precisa de um chefe de governo capaz de gerar algum tipo de ideia coerente, uma só que seja, sobre o que fazer com algum dos problemas do país, um só que seja. Os circuitos lógicos do sistema que opera em seu redor estão funcionando cada vez pior. Fecham as portas certas e abrem as portas erradas. O resultado é que o governo, na maior parte do tempo, fica fazendo o que não devia fazer, não faz o que devia fazer e, pior de tudo, não consegue perceber nenhuma coisa nem outra. É este o novo normal do governo Lula. Não vê nada de errado em prometer R$1 bilhão para ajudar o Rio Grande, como se isso fosse um presente sensacional, quando se anuncia que a dívida pública nos primeiros 14 meses da sua gestão aumentou em mais de R$1 trilhão. O governo Lula não começou até agora. Do jeito que está indo, corre o risco de acabar antes de ter começado. Paula. Obrigada, Ana. Piotto? Não, só para fazer um complemento, tem muita gente que está caindo. A Ana fez menção a pessoas lá atrás que não entenderam o momento da eleição, não entenderam exatamente os dois que estavam, não quiseram entender concorrendo à presidência da República. A Ana faz sempre a menção à questão do nojinho estético e tudo mais, mas a economia brasileira tinha rumo naquele momento. A economia brasileira estava registrando crescimento econômico. Aliás, foi o país que surpreendeu ao mundo com corte de impostos para retomar a economia no momento pós-pandemia e com a guerra da Ucrânia. Este governo, sem guerra, sem pandemia, aliás, sem nada, conseguiu juntar esse 1 trilhão que a gente viu aí, relembrado agora no trecho que a Ana leu da reportagem, do artigo. Mas a gente está vendo muita gente do mundo econômico agora. Essa semana, eu não sei quem tomou por surpresa, talvez a surpresa tenha vindo do Luiz Stuhlberger, que ele disse assim, não imaginava que esse governo não teria nenhum compromisso de responsabilidade fiscal. Vamos falar sério, eu tenho um horror pessoal quando alguém vai lá e diz o seguinte, os brasileiros não entendem isso. Primeiro que é de uma pretensão, de uma arrogância gigantesca, porque coloca a média do cidadão brasileiro como se fosse completamente de estúpidos. Bom, primeiramente, os senhores são todos arrogantes, os que dizem isso. Se pegarem a poeira do estradão e o calor do asfalto, vocês vão se surpreender com os brasileiros. Então não subestime a capacidade do brasileiro, muito menos a inteligência do brasileiro. Essa arrogância do ar-condicionado, que vocês acham que no ar-condicionado vocês vão julgar o calor do Brasil, vocês não vão julgar absolutamente nada. Agora, alguém com muita informação achar que o governo Lula, com tudo que foi, sobretudo no segundo mandato, porque no primeiro mandato não foi o Lula, foi o Palocci que segurou as contas, repetindo um modelo que ele herdou e que ele assumiu do governo Fernando Henrique, aumentando inclusive a meta de superávit primário, ou seja, para manter, obviamente, a confiança no país naquele momento. Dizer agora que eu não imaginava, mas não imaginava porque com toda a informação que se tem, ou que se tinha, sabe, é o tipo de coisa que, convenhamos, né? Não dá. Aliás, só para complementar, esse pessoal que assinou aquela cartinha da democracia acha o quê? Do governo, de novo, querer controlar as redes sociais porque as pessoas estão emitindo opinião sobre o governo. Isso é opinião. Opinião. E, de novo, Alexandre Garcia fez menção há pouco. Se você se sentir ofendido na sua honra, a Constituição tem remédio. Porque ninguém está fazendo isso anonimamente, que é a única coisa que a Constituição veta. E agora a gente vai acompanhar os vídeos da nossa audiência, quem esteve conosco nessa sexta-feira. Vamos lá. Boa noite a vocês do Oeste Sem Filtro. Meu nome é Patrícia, sou de Niterói, Rio de Janeiro, e hoje fiz a minha doação através da revista Oeste para as vítimas do Rio Grande do Sul e também pedi de presente no Dia das Mães um Pix para vocês também encaminharem para essas vítimas. A minha filha Vitória amou essa ideia, porque eu não tinha pedido presente nenhum. Fiquem com Deus, muito obrigado por esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Amo vocês. Lula disse que ficou inquieto pensando antes de dormir o que um cavalo estaria ali em cima de um telhado pensando há 4 dias. Lula,
Ele ficou pensando ali, como que um descondenado governa um país da forma que você governa e ainda chega num estado devastado, com crianças mortas, bebês mortos, idosos mortos, animais mortos, e tem a ousadia de dizer que vai torcer para o Inter e para o Grêmio. Lula, você é uma vergonha, você é uma vergonha. Ele deve ter ficado ali pensando exatamente isso. Que homem é esse? William de Belo Horizonte. Olá, meus queridos da Oeste, boa noite. Eu sou Loruama, aqui de São Gonçalo do Amarante, Rio Grande do Norte. Esse é meu pequeno Azaf. Estou passando aqui para agradecer a vocês por todo o trabalho que vocês fazem, nos mantendo informados, né? É por conta de profissionais como vocês que eu e meus filhos temos acesso a uma informação de qualidade. Que Deus continue abençoando vocês, que Deus abençoe o nosso Brasil, Deus abençoe o Rio Grande do Sul. Um abraço. Boa noite, 19 horas, Porto Alegre chovendo. Gostaríamos de agradecer a Revista Oeste. Com a parceria dela conseguimos doar mais de 200 toneladas de alimento, 20 mil marmitas, 2 mil colchões, entre outros. A Paz Capital agradece e o povo gaúcho com certeza agradece também. Pessoal, muito obrigado pela ajuda. E essa edição especial de Oeste Sem Filtro fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Um ótimo final de semana e até segunda-feira.